Começa agora o programa Vanzeiro, uma prosa no movimento Xingu Vivo para Sempre. Alô, povo do Xingu! Bom dia para quem mora no Beiradão, para quem mora nas cidades e um abraço para todo mundo que nos ouve. Eu sou o Thiago e junto com a minha querida companheira Ana Laide, estamos de volta com o nosso Banzeiro semanal. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é quase que nem uma assombração. Muita gente já ouviu falar, muita gente já ouviu dizer, mas ninguém sabe, ninguém viu, que são as condicionantes de Belo Monte. Quando eu te procuro, vem um pesadelo fazer do meu dia mais um desespero. Meus olhos vagueiam, me sinto uma ilha, perdido nas águas, não vejo saída. Égua, Thiago, põe assombração nisso. Mas a gente resolveu falar das condicionantes porque essa semana faz 5 anos que Belo Monte recebeu a autorização do governo para funcionar com a emissão da licença de operação, que veio com 40 condicionantes. Mas, primeiro, para a gente entender esse negócio, pedimos para Helena Palmquist, que é jornalista do MPF, explicar o que é uma condicionante. Eu me chamo Helena Palmquist, eu sou jornalista do Ministério Público Federal no Pará e estou acompanhando o licenciamento de Belo Monte já faz 15 anos. Então, para responder o que são condicionantes, a gente tem que começar pelo licenciamento ambiental. Todo projeto que vai ter impactos sociais e ambientais, independente da dimensão dele, tem que começar por um estudo que vá mensurar, vá medir quais são esses impactos, né? E Belo Monte, pela dimensão e pela gravidade dos impactos, nos estudos se mostrou que poderia acontecer impactos muito graves, danos inclusive, e por isso ela é uma obra que tem um número grande de condicionantes. A gente fala das 40 condicionantes, mas essas 40 dizem respeito só à parte ambiental, porque ainda tem todas as condicionantes indígenas, né, que são determinadas pela FUNAI. E o objetivo das condicionantes, existem 2 categorias, na verdade. Tem as condicionantes, que são medidas, obras, investimentos que têm que ser feitos para evitar que os danos sejam tão graves. Então, essas obras, esses investimentos, essas medidas, por exemplo, deveriam evitar que o lago de Belo Monte ficasse podre. E, nesse caso, não é nenhuma condicionante, é uma condição de viabilidade. A usina só seria viável, isso está dito nos estudos de impacto ambiental, se 100% da cidade de Altamira tivesse saneamento básico. Porque como a água do lago não é igual a uma água de um rio que corre, ele fica represado, se a cidade continuasse despejando seu esgoto no rio, tornaria o lago de Altamira podre, apodreceria a água e um risco muito grave de colapso sanitário, um risco muito grande para a saúde pública. E todo mundo sabe em Altamira a dificuldade que foi para esse saneamento ser feito e nem chegou a ser concluído. Outra condicionante que, na verdade, não é uma condicionante, é uma condição de viabilidade, seria o hidrograma da Volta Grande do Xingu, porque ali há um risco concreto de exterminar os ecossistemas e impedir a vida das comunidades que moram na Volta Grande, o que inclui as comunidades indígenas Juruna, Arara e Xicrim. Essa também é uma condição de viabilidade que está muito complicada. A gente sabe como é que está a situação na Volta Grande, uma seca, arriscado de não haver piracema em 2021, portanto não haver peixes para as pessoas se alimentarem, e é uma situação que é muito dramática, né? E há aquelas condicionantes que evitariam, por exemplo, o colapso do sistema de saúde, construção de hospitais, o colapso do sistema de educação, porque vocês sabem que a atração migracional, ou seja, os migrantes que chegariam em Altamira, já nos estudos se previa que seria muita gente.
E realmente foi, né? Só de operários, eram mais de 20 mil operários, se eu não me engano, e isso provocaria, como provocou, um colapso dos sistemas de saúde. Infelizmente, na hora de cobrar o cumprimento dessas condicionantes, existe um problema muito sério do poder público brasileiro. O IBAMA não tem gente suficiente, então Belo Monte é o maior licenciamento que o IBAMA já fez e não tinha gente suficiente para estar cobrando, fiscalizando, e é por isso que a cidade de Altamira sofreu tantos danos, como a expulsão das comunidades rurais, a construção dos RUCs, uma condicionante importantíssima, porque expulsaram as pessoas de suas casas, colocaram numa obra que foi mal feita, porque as casas já estão com problemas tão cedo, tem problema de saneamento nos RUCs, as contas de luz são altíssimas, o que é um absurdo, não tem transporte público. Então a promessa era uma condicionante, a construção de casas para as pessoas que fossem retiradas. A promessa é que seriam casas maravilhosas, que as pessoas não iam mais morar em situação precária, e na vida real o que a gente sabe é que o RUC é extremamente complicado, muitas casas já foram vendidas e a situação das pessoas que foram removidas para lá é dramática. E essas condicionantes que estão nas licenças, né, são 3 licenças, elas têm um sentido muito importante de serem prévias, de terem que ser feitas antes da obra. E a gente observa, o Ministério Público já tem 27 ações judiciais que tratam desses problemas de Belo Monte, a gente observa que a pressa para construir a usina, ela não existe na hora de impedir os danos da usina, porque não adianta nada fazer as coisas depois que o impacto já veio, e essa é a situação grave que Altamira vive hoje, a região vive, os povos indígenas, os ribeirinhos, os pescadores. Enfim, ainda vai ter muita briga judicial, porque o fato dessas condicionantes não terem sido cumpridas transformou Belo Monte num passivo. O que a gente quer dizer quando diz passivo? Que existe uma dívida enorme desse projeto com o povo de Altamira, com os povos indígenas e com a sociedade brasileira em si, e essa dívida ela vai ser cobrada no judiciário. Então, no fim, a usina vai sair muito mais cara do que efetivamente saiu. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então, o papo é esse, né? As condicionantes são medidas que a Norte Energia tinha que tomar para diminuir os problemas que Belo Monte causou. Só que é isso, tem a obrigação legal e tem a empresa que não cumpre. Por exemplo, uma condicionante era fazer o saneamento básico em Altamira, que a Norte Energia disse que ficou pronto em janeiro. Agora vai lá perguntar para o pessoal do Independente 1 como está a situação por ali. Vai ver se o povo dos RUCs, como Jatobá ou Laranjeira, está feliz com o fornecimento de água. Cadê o Hospital Materno-Infantil, que também era condicionante? Mas esta semana, o que mais deu o que falar foi a condicionante de retirada dos invasores da terra indígena Apiteréua dos índios Paracanã, em São Félix do Xingu. Na semana passada, uma base de fiscalização utilizada por equipes do IBAMA, FUNAI e Força Nacional foi cercada pelos invasores, grileiros e madeireiros, e ameaçaram os agentes federais e só saíram por ordem da justiça. Nossa, esse negócio foi muito feio. Os servidores que estavam lá na região para impedir o desmatamento dentro da terra indígena foram acuados e ficaram presos na base. E os invasores, que alegam que são só trabalhadores, deram até tiro para o alto e botaram fogo em uma ponte, como dizem os fiscais do IBAMA. Não, lá não vai recuar não. Lá não vai recuar não. Não vai recuar não. Eu sou trabalhador. Pois é, mas vocês ficam lá que vão ficar frustrados. Você não quer tratar vocês? Sim. Como vagabundo? Não, mas tá tratando. Ei, vocês ficam lá dentro, os pais caminham lá dentro. Que é isso, rapaz? Esse processo para tirar os mais de 1.500 invasores das terras dos Paracanã está se arrastando desde o início da construção de Belo Monte. Mesma coisa com a terra dos Arara, da Cachoeira Seca e a gleba Ituna-Itatá. Mas pelo menos teve uma notícia boa nesses dias, que foi a decisão da Justiça de obrigar a conclusão da demarcação das terras indígenas Paquissamba, do Juruna, da Volta Grande, e Cachoeira Seca do povo Arara. A gente pediu para Carolina Reis, que é advogada
advogada e acompanha esse processo há muito tempo, explicar essa decisão para nós. Tudo bem, Carol? Olá, pessoal do Banzeiro. Tudo bem por aqui? Bom, para comentar essa decisão da Justiça, antes vale lembrar algumas coisas. São impactadas pela usina de Belo Monte 13 terras indígenas: Apteréua, Arara, Arara da Volta Grande do Xingu, Araueté, Cachoeira Seca, Juruna do quilômetro 17, Cararaô, Coatinemo, Curuaia, Paquissamba, Trincheira Bacajá, Chipaia e Itunitatá, habitadas por diferentes etnias e também por índios isolados. Em 2009, a FUNAI determinou como condição para Belo Monte ser viável uma série de medidas para proteger os povos indígenas nos seus territórios quando a usina começasse a ser construída, trazendo centenas de pessoas para a região. A FUNAI previu que as mais de 74 mil pessoas que chegariam para construir a barragem poderiam impactar muito as áreas protegidas, seja procurando recursos naturais ou invadindo e ocupando mesmo as áreas que são dos indígenas. Por isso, ela estabeleceu duas condicionantes super importantes: um grande plano de proteção territorial, com fiscalização e vigilância para as terras indígenas, e a regularização fundiária de todas elas. Essas duas ações deveriam ter sido cumpridas antes do início das obras, logo depois do leilão da usina. Mas 10 anos se passaram desde a licença prévia, e nessa década o governo federal e a empresa não cumpriram suas obrigações. A Norte Energia ainda precisa construir 3 bases de operação nas terras indígenas Cachoeira Seca e Itunitatá. E o governo federal precisa completar a retirada de moradores não indígenas de dentro das terras, o que é chamada de desintrusão. Precisa realocar eles devidamente, precisa demarcar e homologar as terras que faltam na área afetada por Belo Monte. Por vários problemas nessas condicionantes indígenas, o MPF teve que entrar com uma ação civil pública na Justiça em 2015, contra o governo federal, IBAMA, Norte Energia e FUNAI, que é conhecida como ação do etnocídio. Etnocídio é a morte cultural dos povos. Essa ação pede o reconhecimento de que a implantação de Belo Monte foi uma ação etnocida do Estado brasileiro e da concessionária Norte Energia por deixar como um legado a destruição da organização social, dos costumes e das tradições dos grupos indígenas impactados. Depois de 5 anos, finalmente, a Justiça Federal da Primeira Região se manifestou e deu uma decisão importante no dia 13 de novembro para readequar o componente indígena e deixar viável a operação do empreendimento para os povos indígenas. A decisão ordenou explicitamente que a União e a FUNAI concluam os processos de regularização fundiária das terras indígenas Paquissamba e Cachoeira Seca. Eles têm um prazo de 90 dias para apresentar um cronograma definitivo e terminar os processos de demarcação, homologação e desintrusão. Se eles não cumprirem, vão pagar multa diária no valor de R$10 mil. Foi uma grande vitória para os povos Juruna e Arara. No fim das contas, esse passivo das condicionantes indígenas precisou ser resolvido pela Justiça, já que nem o governo e nem a FUNAI cumpriram as obrigações que deveriam ao longo dessa década. Fizeram Belo Monte passando por cima dos direitos indígenas. E nesse aniversário de 5 anos da licença de operação, não há muito o que se comemorar, pois as dívidas da usina ainda continuam pendentes. Essa decisão é muito, muito importante. E vamos ver, né, se dessa vez essa condicionante é cumprida de verdade, como mandou o juiz. Porque, tá muito difícil pro pessoal da Volta Grande. Se a gente pensar, tem, por exemplo, aquela outra condicionante não cumprida também, que é a de reassentar os ribeirinhos que foram expulsos de suas terras por Belo Monte. Naquele processo complicado, cheio de irregularidade, ilegalidade, injustiça, violência. A gente já falou isso aqui no Banzeiro, não é? E tem ainda aquela outra condicionante também, que a gente também já falou, que obriga a Norte Energia a restituir, a dar barcos, motores e equipamentos de pesca, as tralhas, como a gente chama, né? Restituir esse material para a gente ribeirinha e para o pessoal pescador. Para quem é de fora, para quem é engenheiro, urbano, empresário, fazendeiro e tal, isso pode parecer coisa nada a ver, coisa sem valor. Mas para quem vive no rio, com o rio e do rio, esses objetos são da maior importância. Deixar de cumprir essa condicionante, além do impacto direto e óbvio na sobrevivência,
é ainda uma violência simbólica, uma humilhação. Mas não custa lembrar, né? Sobre a condicionante do território ribeirinho, estava tudo certo e combinado, deles voltarem para a beira do rio. Aí no meio deste ano, a Norte Energia simplesmente deu para trás e agora está tentando mudar tudo que tinha sido acordado com o IBAMA, o MPF e o Conselho Ribeirinho, como explica a Josefa do Movimento Xingu Vivo. Oi, Ana, bom dia. Bem lembrado, porque essa semana a licença de operação de Belo Monte fez 5 anos sem que a Norte Energia fizesse o reassentamento de mais de 300 famílias ribeirinhas no território ribeirinho. Esse reassentamento era uma das principais condicionantes da licença. Nós fomos expulsos de nossas casas nas ilhas e margens dos rios para dar lugar ao lago do reservatório da usina em 2015 e estamos há 5 anos esperando o retorno para a beira do rio. A Norte Energia vem se recusando a cumprir a determinação, apesar de já termos uma proposta do território aprovada pelo IBAMA em 2019. Em setembro desse ano, a empresa protocolou uma nova proposta ao IBAMA, que pretende diminuir o território e o número de famílias atendidas. As famílias que estão na cidade de Altamira esperam pelo território ribeirinho vivendo muitas dificuldades, com os custos de vida altos, a falta de perspectiva de renda, além de problemas e transtornos mentais e psicológicos, já que, como ribeirinhos, viver longe do rio é viver uma vida sem pertencimento. Nós somos ribeirinhos, nosso modo de vida depende do rio e da floresta, e exigimos voltar para a beira do rio e um território justo. É isso que as famílias ribeirinhas vêm lutando desde que tiveram seu modo de vida interrompido para dar lugar à hidrelétrica de Belo Monte. E Josefa, conta para nós, atualiza para a gente a história da entrega de barcos e motores. Em que pé que está isso aí? Está acontecendo? Porque a Justiça mandou a Norte Energia retomar as entregas depois de uma ação da Defensoria Pública, não foi? Então, Tiago, essa ação civil pública que tem como objetivo a retomada das entregas, os kits de pesca, embarcações e motores aos pescadores ribeirinhos do reservatório e também das comunidades impactadas pela usina, a gente sabe que ela teve ação favorável a favor dos pescadores, mas até o momento em que se fez conversa com os ribeirinhos e os pescadores, não temos nenhum tipo de tratativas por parte da Norte Energia no qual diz respeito à retomada dessas entregas. Mano, é inacreditável. O que a gente não consegue entender é como essa empresa monstra ainda está com a licença de operação. Na manifestação dos núcleos guardiões e indígenas, que fechou a Transamazônica na semana do dia 9, a primeira coisa que foi feita foi exigir o cancelamento dessa licença pelo IBAMA. Ainda estamos esperando uma resposta deles. Sim, e também estamos aguardando ansiosamente pela resposta do Ministério Público Federal, que disse que encaminharia as demandas do povo da Volta Grande. Que a gente aguarda ansiosamente sim, porque vejam só, Belo Monte recebeu a primeira licença ambiental em 2011 e junto com ela vieram um monte de condicionantes. 2011, gente, e nada cumprido. 9 anos de espera no vazio, 9 anos de frustração doída, 9 anos de injustiça sem a mínima reparação, 9 anos, quase uma década de sofrimento do povo atingido. Vai lá ver se os homens que encheram os bolsos com a grana bilionária que veio dos impostos que nós pagamos, vai lá ver se esses homens estão passando qualquer dificuldade nesse tempo todo. A Belo Monte exerce um poder paralelo aqui nessa região. Por isso, Tiago, que o Xingu Vivo vive falando em lutar e resistir. E não teve muita paciência para esperar condicionantes. Porque uma vez que o Xingu foi destruído, até rola colocar um curativo onde está doendo demais. Mas a nossa vida não vai curar nunca com o nosso rio destruído. A gente não podia ter deixado Belo Monte acontecer. Por isso, a gente fala não para Belo San. Mas é isso, pessoal. Seguimos na luta, resistindo sempre. Verdade, Ana. Muito verdade. Depois de tanta experiência ruim, não dá pra gente continuar botando fé em quem nunca cumpriu o acordo. Besta é quem fica acreditando em gente mentirosa, não é mesmo? Mas é isso aí, o Banzeiro de hoje vai ficando por aqui. E a gente quer agradecer especialmente as nossas convidadas, Helena, Carol e Josefa. Valeu demais aí por abrilhantarem o nosso programa. Semana que vem estamos de volta, gente. Um forte, forte, forte abraço e até lá! Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode